Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística Experimental. Nessa videoaula nós vamos falar dos experimentos em parcelas subdivididas, que é os chamados split plot. Esses experimentos são utilizados quando no mesmo ensaio queremos testar dois ou mais fatores em condições experimentais um pouco diferentes daquelas utilizadas nos experimentos fatoriais. Assim, então, como no caso do fatorial, o termo parcela subdividida, ele não se refere a um tipo de delineamento, mas sim a um tipo de esquema do experimento, ou seja, a maneira pela qual os tratamentos são organizados. Então, dessa forma, nos experimentos parcelas subdivididas, em geral, estuda simultaneamente dois tipos de fatores, os quais são geralmente denominados de fatores primários e fatores secundários, Daí nós temos que um experimento em parcelas subdivididas, as unidades experimentais são agrupadas em parcelas, as quais devem conter um número de unidades experimentais subparcelas igual ao número de níveis do fator secundário. Então, nós temos que as parcelas elas são divididas em partes menores iguais, que são, por sua vez, denominadas de subparcelas. Essas constituem a unidade básica para fins de análise estatística, Daí nós temos que as parcelas, elas podem então ser distribuídas, de modo inteiramente casualizado, segundo delineamento inteiramente casualizado, ou em blocos casualizados, ou até mesmo DQL, Posteriormente, os níveis do fator secundário são distribuídos ao acaso as parcelas, as subparcelas de cada parcela, Então, nós temos que a principal característica desse delineamento é a casualização dos níveis dos fatores, que é feita, por sua vez, em dois estágios. Sendo que no primeiro estágio, nós casualizamos os níveis de um fator nas parcelas, de acordo com a distribuição das parcelas, segundo algum delineamento experimental específico, E no segundo estágio, a gente casualizamos os níveis do outro fator nas subparcelas de cada parcela, Bom, então, sendo que a variação residual entre subparcelas é esperada a ser menor do que entre parcelas, então deve-se escolher como fator secundário o fator que se espera apresentar menores diferenças, menor diferença aí, ou para o qual se deseja uma maior precisão. Então, às vezes, o pesquisador ele pode optar entre um experimento de parcelas subdivididas ou entre um experimento no esquema fatorial. Então, quando que ele deve optar por utilizar o esquema de parcelas subdivididas? Bom, tem que lembrar aí, antes dele fazer essa escolha, que a parcela é uma unidade física, pode ser um vaso, um animal, uma pessoa, enfim, que pode receber vários níveis de um fator secundário. E o fator principal, no caso da parcela, exige grandes parcelas, como é o caso, por exemplo, de experimentos de irrigação e processos industriais, Outra questão também é que o pesquisador ele quer comparar níveis de um fator secundário com maior precisão. Então, quando a gente tem essa questão, a gente opta por utilizar experimentos em parcelas subdivididas, Quando existe um fator de maior importância e o outro de importância secundária, sendo que este é incluído para aumentar a extensão dos resultados. Ou por último, nas situações práticas em que é difícil a instalação do experimento no esquema fatorial. Então, um desses pontos aí a gente deve levar em consideração para optarmos entre utilizarmos experimentos no esquema de parcelas subdivididas ou no esquema fatorial. Daí então, vamos ver um exemplo, vamos considerar um experimento no qual tenhamos um delineamento em blocos casualizados, dos esquemas de parcelas subdivididas e de fatorial. Então, o fator, o primeiro fator, o fator A, então, que a gente vai chamar aqui, possui dois níveis. E o fator V, seria o segundo fator, com três níveis, V1, V2 e V3. O croquis, para o caso, um possível croquis, para o caso do experimento de parcelas subdivididas, é dessa forma apresentada aí. Então, por exemplo, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 blocos,
Percebe que esses blocos têm a churada aqui, significa que esse bloco ele está dividido em duas partes iguais, né? Ou seja, em duas parcelas, né? Parcela relacionada ao nível 1, né? Nesse caso aqui do fator A, ao nível 0 aqui do fator A. Então, eu tenho que fazer um sorteio, uma casualização. Então, você tem um bloco, divide o bloco em duas partes, né? E por sorteio, você vai verificar qual é, né, o nível do fator A que vai cair aqui, por exemplo, nessa primeira parte ou nessa segunda parte, nessa segunda parcela. Então, por sorteio, por exemplo, caiu aqui o nível 1. Então, eu tenho A1, A1 e A1. E aqui, claro, né, sobra A0, A0, A0. Aí, agora, num segundo estágio, né, eu vou fazer o sorteio. 3 níveis lá do fator secundário, né? Nesse caso, eu vou dividir a minha parcela, por isso que é parcela subdividida, né? Eu vou dividi-la em 3 partes iguais, né? Então, 3 partes aqui, 3 partes aqui. Então, aí eu faço agora o sorteio para verificar quais os níveis, né, que vai ficar aqui nessa primeira parcela, nessa primeira subparcela, depois aqui e depois aqui. Então, por sorteio, por exemplo, sai o V2, aqui V1 e V3. Daí, nós temos que a combinação dos níveis dos fatores vão nos fornecer os tratamentos nós propriamente dito. Então, eu fiquei aqui, por exemplo, nessa primeira subparcela aqui com A1, V2. Depois A1, V1, A1, V3, né? Depois A0, V2, A0, V3 e A0, V1. Então, nesse caso, nós fizemos a casualização em 2 estágios, né? E convém também ressaltar que nós temos ao todo 6 tratamentos, né? Porque eu tenho 2 níveis do fator A e 3 níveis do fator, no caso, o segundo fator, né? Que é o V. Então, 2 vezes 3, 6. Então, temos 6 tratamentos. E cada um dos tratamentos deve aparecer pelo menos uma vez dentro de cada bloco. Então, nesse caso aqui apareceu, né? No bloco 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Então, isso aí é um esquema de um croquis, né? Para o experimento em parcelas subdivididas. Agora, o segundo caso aí para um croquis, mas considerando agora o fatorial, né? Perceba que no caso do fatorial, o que acontece? Você faz a casualização em um único estágio, né? Então, aqui as parcelas vão ser menores. Nesse caso, nós temos 6 parcelas, né? E aí eu faço, então, os sorteios lá, né? E eu tenho aqui, por exemplo, o A1, V3, o A0, V2, o A0, V1, o A1, V2, o A0, V3 e o A1, V1. Então, nesse caso também, né, nós temos também 6 tratamentos e cada tratamento vai aparecer uma única vez dentro de cada bloco, né? Bom, aí, para nós trabalharmos, né, no caso, para construirmos a análise de variância, né, nós temos um modelo estatístico por trás aí, no caso das parcelas subdivididas, né? E aí o modelo estatístico nosso, se considerando um delineamento, né, no caso o DIC, né, é dado por meio dessa expressão aí, ou seja, YIJK, né, onde Y denota o número de níveis do fator primário, o J o número de níveis do fator secundário e o K o número de repetições. Então, isso aqui é em função de uma constante geral, uma I, né, a média, mais alfa I, esse alfa I é o efeito do iésimo nível do fator A, mais um beta J, que é o efeito do jésimo nível do fator B, né? Esse delta IK aqui, né, ele está relacionado com o que a gente chama de resíduo A, né, que é a base de comparação dos tratamentos principais, né, os blocos, e quando for um DQL, por exemplo, de linhas e colunas, né? Então, ele é chamado de resíduo A ou erro A. Né? Então, depois eu tenho mais o alfa, beta, né, e J. Esse caso é o efeito da interação, né? Mais epsilon e JK, né, que é o erro aí. Nesse caso, a gente chama ele de resíduo B, que é a base de comparação dos tratamentos, né, secundários, da interação, da questão da interação, né, e também do tratamento secundário, tá? Bom, outra questão aqui importante, né? Por exemplo, se eu considerar agora esse meu modelo aí, segundo delineamento em blocos casualizados, né? Vai ser dado por meio agora dessa expressão aí. Nesse caso, né? O modelo agora, ele tem mais um componente, que é esse ômega K. Esse ômega K é o efeito do Késimo bloco. Então, nesse caso, né? Nós vamos dizer que a gente tem K blocos,
tá? E aí, então, eu tenho também o efeito de bloco para levar em consideração. Então, a minha variável resposta, né, ela é em função de todos esses elementos aqui que aparecem. Bom, é importante também, né, a gente verificar a questão da tabulação dos dados, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o fator primário, né, A1, né, no caso o A, né? E aí ele tem o nível 1, 2 até AI, né? E as repetições 1, 2 até K. E aí então eu tenho as observações, né, para B1, para B2 até BJ. Aí no caso da tabulação dos dados, né, para a gente, então isso aqui são os valores, né, todos os valores observados. E aí nós temos que, para experimentos em parcelas subdivididas, né, a gente precisa montar aí 2 quadros auxiliares, sendo que o primeiro quadro auxiliar é semelhante àquele quadro auxiliar que a gente já trabalhava lá no caso dos experimentos fatoriais, né? Então, cujos valores são obtidos pela soma de todas as repetições para o tratamento em questão. Lembrando que nesse caso nós vamos considerar, ele é importante, né? Na verdade todos os 2 quadros auxiliares são importantes para a gente obter, né, as respectivas somas de quadrados lá. Nesse segundo quadro agora, né, ele se refere ao quadro de totais, né, de parcelas. Esse quadro, então, facilita o cálculo da soma de quadrados das parcelas. Então, ele é dado então, pelas parcelas aqui, né, os totais de A. Então, eu tenho o fator lá que está na parcela, né, e eu tenho, então, esses valores, os totais de cada parcela. Parcela 1, 2, né, até uma parcela Z qualquer lá que eu tiver. Bom, aí mostra, né, um esquema de análise de variância, né, considerando um experimento em parcelas subdivididas, né? Aí, por exemplo, no caso por um delineamento inteiramente casualizado, a gente teria, por exemplo, o fator A, né, considerando ele como o primário. Então, ele tem grau de liberdade, número de níveis dele menos 1. O resíduo A, né, porque, veja bem, nesse caso nós vamos ter 2 resíduos, né, conforme eu já disse. Vamos ter um resíduo relacionado à parcela, que é o resíduo A, e um resíduo relacionado à subparcela, que é o resíduo B. Então, tem que ficar atento a isso, né? Porque nesse caso, o resíduo A, né, a gente tem que o grau de liberdade dele vai ser I, que multiplica K menos 1, onde K denota o número de repetições. Nas parcelas, então, o total de parcelas que a gente tem é I vezes K, né? Só que grau de liberdade, então isso I vezes K menos 1. Lembrando que essa quantidade de parcela aqui é opcional colocar, né, geralmente no quadro final, né, por exemplo, em trabalhos, enfim, o pessoal não coloca a questão das parcelas, né, mas ela é importante porque por meio dela a gente obtém, né, a soma de quadrados lá no caso do resíduo, né, no caso do resíduo A, que por sua vez é obtido pela diferença, né, das parcelas lá pelo fator A. Já o fator B, que está na subparcela, então ele tem J níveis, né? Então é J menos 1, grau de liberdade. A interação é o produto dos graus de liberdade do fator A com o fator B, né? I menos 1 que multiplica J menos 1. E o resíduo B, ele vai ser dado por I que multiplica J menos 1 que multiplica K menos 1. O total, né? IJK menos 1. Agora no caso dos blocos, né? Então a gente vai considerar que nós temos K blocos. Então agora aparece o número de blocos aqui, né? O grau de liberdade vai ser o número de blocos menos 1, então K menos 1. Aí os outros elementos são semelhantes, né, no caso o fator A. Aí vai mudar o resíduo A, agora ele vai ser I menos 1, que multiplica K menos 1. A grau de liberdade da parcela é o mesmo, né, do caso anterior. Do fator B também, né, a interação. E aí também o resíduo B, né, por sua vez o total é a mesma coisa. Bom, aí eu tenho então a minha análise de variância, né, minha tabela aí, no caso da análise de variância, nós temos então, considerando delineamento em blocos casualizados como referência, daí eu tenho a fonte de variação devida a blocos, né, número de blocos menos 1, K menos 1, ao fator A, né, nesse caso ele tem I menos 1, né, o grau de liberdade, o resíduo A, parcelas, né, e o fator B, a interação, o resíduo B e o total. Aí eu tenho, então, soma de quadrados de blocos, soma de quadrado do fator A, soma de quadrado do resíduo A, soma de quadrado das parcelas, soma de quadrados
do fator B, da interação, e do resíduo B, soma de quadrados total. Os quadrados médios, né, são as somas de quadrados divididos pelos respectivos graus de liberdade. E aqui está aparecendo a questão, né, da interação, que é o valor do f. Né? Primeiramente, a gente olha a questão da interação. Se a interação for não significativa, a gente analisa de forma individual, né, os fatores A e B, ou seja, de forma independente. Por outro lado, né, se a interação for significativa, daí a gente tem que proceder o desdobramento da interação, semelhante ao que a gente ia fazer lá para o fatorial. E nesse caso, nesse desdobramento, a gente faz o estudo de A dentro de B, né, e depois o estudo de B dentro de A. Então, no caso, né, a nossa hipótese H0 aí, né, vai ser os fatores A e B atuam independentemente sobre a variável resposta em estudo, conforme é a mesma coisa no caso do fatorial. Né, e a hipótese H1, né, os fatores A e B não atuam independentemente sobre a variável resposta em estudo. Né. Daí eu tenho que o resultado deste teste F para a interação vai indicar como as comparações dos níveis de um fator devem ser realizadas. Né? Temos dois resultados possíveis para o F da interação, os quais são apresentados a seguir. Bom, aí nós temos então a questão da interação então, não significativa, né? E depois o caso da interação sendo significativa. Então, no caso, né, da interação não significativa, temos que a hipótese H0 para a interação entre os fatores não é rejeitada. Né? Então, esse resultado implica que os efeitos dos fatores atuam de forma independente. Então, está aqui a questão da interação, né? Aqui é independente. Daí eu vou avaliar agora o fator A, né? Se ele é significativo. O F calculado para ele, o quadrado médio de A, dividido pelo quadrado médio do resíduo A. Resíduo A, tá? Importante. E já o caso do B vai ser o quadrado médio do resíduo B dividido vai ser o quadrado médio do B, né? Do fator B, dividido pelo quadrado médio do resíduo B. Né, porque ele está na subparcela. Então, perceba, né, no caso do fator A, a gente utiliza, né, o quadrado médio do resíduo A. E já para o fator B, a gente utiliza o quadrado médio do resíduo B. Então, isso aí é muito importante, né, verificar essa questão, porque a gente tem dois tipos de resíduos aí, o resíduo A e o resíduo B. O resíduo A relacionado às parcelas e o resíduo B relacionado às subparcelas. Lembrando, né, que, em média, o resíduo B, né, ele vai ser, a raiz quadrada dele, né, vai ser inferior ao caso do resíduo A. Né? Então, geralmente, se escolhe para considerar como sendo quem estando na parcela, aquele onde você quer testar com uma maior precisão. Aquele fator, né, que você quer testar como sendo o que tem uma maior precisão. Bom, aí nós temos então que as hipóteses, né, no caso para o fator A, é que a média de A1 é igual à média de A2, que é igual à média de A3, que é igual até a média de AI. Contra a hipótese alternativa, então, pelo menos um contraste, né, de médias difere entre si. Já no caso para o B, né, a média de B1 é igual à média de B2, é igual até a média de BJ. Então, pelo menos um contraste de médias, né, difere entre si. Bom, aí eu tenho, então, para o fator A e para o fator B, né, o delta lá, né, a diferença mínima significativa, né, no caso para o teste de níveis, né, não é grau de liberdade, é o número de níveis, né, do fator A, com o N2, né, que é o grau de liberdade relacionado ao resíduo que está lá na parcela, né, que é o resíduo A. Bom, e raiz quadrada, né, do quadrado médio do resíduo A, dividido por J vezes K. Né? Já no caso, o fator B, o delta vai ser o Q, considerando agora J níveis, né, no caso do fator B, número de níveis do fator B, com o N3, né, que está relacionado ao grau de liberdade do resíduo B. Raiz quadrada do resíduo B, dividido por I vezes K. Bom, agora quando a interação é significativa, né, essa situação então vai ocorrer quando a hipótese H0 para a interação entre os fatores é rejeitada.
Então, esse resultado implica, né, que os efeitos, os fatores atuam de forma dependente. Portanto, né, a gente vai proceder ao estudo do desdobramento, né, da interação. Então, para realizar esse desdobramento, né, deve-se fazer, então, no caso, uma nova análise de variância, né, semelhante ao que a gente já viu lá no caso das parcelas, né, no caso do fatorial, que a gente já viu. E aí, né, nós temos que a nova análise de variância em que os níveis de um fator são comparados dentro de cada nível do outro fator, né? Para comparar os níveis de um fator principal em cada nível do fator secundário, então você tem o fator principal, né, dentro dos níveis, né, do fator secundário, é necessário fazer uma combinação das duas estimativas para o erro experimental, bem como do número de graus de liberdade associado às mesmas. Bom, isso aí acontece, né, porque você, no caso, tem duas estimativas de erro, né, no caso do resíduo. Então, resíduo A ou resíduo B. Então, quando você estuda, né, os níveis do fator principal dentro de cada nível do fator secundário, daí a gente precisa calcular uma quantidade que é chamada de resíduo combinado, né? Esse resíduo combinado é dado por meio dessa fórmula aí, quadrado médio do resíduo A, mais J menos 1, J é o número de níveis, né? No caso do fator secundário, que multiplica o quadrado médio do resíduo B, dividido por J. Aí nós temos que o número de graus de liberdade, né, vai ser dado por meio dessa fórmula aí, que é o quadrado médio do resíduo A mais J menos 1, quadrado médio do resíduo B, isso tudo ao quadrado, dividido, né, pelo quadrado médio do resíduo A ao quadrado, dividido pelo seu respectivo grau de liberdade, né, mais J menos 1, quadrado médio do resíduo B ao quadrado, dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Daí, então, agora procedendo, né, o desdobramento para comparar os níveis do fator A, né, dentro de cada nível de B, ou seja, estudar A barra B, né, nesse caso, A barra B, ou seja, A dentro de B. Temos, então, as fontes de variação, né, A barra B1, A barra B2, até A barra BJ. Temos aqui o resíduo combinado, né, os graus de liberdade I menos 1, I menos 1. Então, é semelhante ao que a gente já viu no caso do fatorial. O grau de liberdade aqui vai estar relacionado com quem está antes dessa barra. No caso aqui é o A. O A, ele tem I níveis, então o grau de liberdade aqui vai ser I menos 1. Então, I menos 1, I menos 1, I menos 1. Né? E esse N asterisco aqui, que é o resíduo. Aí eu tenho aqui a fonte de variação resíduo combinado, né? E esse N asterisco. Esse N asterisco é o que a gente obtém para essa fórmula anterior aqui, que é a fórmula de Satorn-Waite, né? Nessa fórmula, a gente encontra, então, um valor associado ao grau de liberdade. Lembrando que o grau de liberdade é um valor inteiro, né? Geralmente você vai encontrar um valor fracionário, daí você precisa, né, colocar o valor inteiro. Então, eu tenho aqui o N asterisco, né? Aqui o total é a mesma coisa, IJK menos 1. Aí eu tenho, então, a soma de quadrados, né? A soma de quadrados de A barra B1, de A barra B2, até de A barra BJ. Soma de quadrado do resíduo combinado, né? Soma de quadrado total. Aí os quadrados médios, né? Que é a soma de quadrados, né? Dividido pelo respectivo grau de liberdade. E os valores aqui do F, né? Do F calculado. Perceba que no caso do F calculado, nós vamos ter que dividir tudo pelo quadrado médio do resíduo combinado que a gente obteve já anteriormente. Aí as hipóteses, né, para testar as fontes de variação da tabela anterior, para I igual a 1, 2, 3 até I, né, são, então a hipótese H0 é a média de A1 dentro dos níveis do B, né, é igual à média do A2 dentro dos níveis de B, que é igual até a média de AI dentro dos níveis de B, são todas iguais entre si. Contra a hipótese alternativa, pelo menos um par de médias difere entre si. Se os fatores forem, então, qualitativos, procede-se, né, ao teste F para cada fonte de variação do desdobramento. Bom, aí agora, né, nós temos o desdobramento para comparar os níveis de B dentro de cada nível de A. Ou seja, estudar agora B barra A.
Perceba, né, nesse caso, que o grau de liberdade aqui, B/1, por exemplo, vai ser o número de níveis de quem está antes da barra, que é o B, né, menos 1. Então, J menos 1. Então, tudo vai ser igual, né? Só que, nesse caso, quando a gente estuda os níveis do fator secundário, né, estuda o fator secundário dentro, né, dos níveis do fator primário, daí a gente não usa o resíduo combinado, a gente usa o resíduo B. Isso é importante, tá? O resíduo combinado, a gente estuda os níveis do fator primário, né, dentro dos níveis do fator secundário. Então, A dentro de B. Agora, quando eu estudo B dentro de A, aí eu utilizo só o resíduo B. Então, aqui eu tenho o resíduo B, né, o grau de liberdade dele é N3 aqui. Então, tem as respectivas somas de quadrados, quadrado médio, o F calculado. Percebe que cada valor aqui vai ser dividido pelo quadrado médio do resíduo B. Aí as hipóteses de teste, né, vai ser B1 dentro dos níveis de A é igual a B2 dentro dos níveis de A, igual até BJ dentro dos níveis de A. São todas essas médias são iguais entre si, pelo menos um par de médias difere entre si, né? Então, nas fontes de variação aqui o F foi significativo, o fator tem mais de 2 níveis, recomenda-se, né, a aplicação de um teste de médias quando, né, nesse caso, for significativo. Daí nós temos, então, o Tukey, né, no caso, né, podemos usar para A, né, ou seja, quando a gente estuda. Então, aqui realizar um teste de Tukey, né, nesse caso, para A, é o delta, né, vai ser o Q, que é aqui, né, amplitude total estudentizada, considerando I níveis, né, no caso do fator A. Esse N asterisco aqui, né, ele está relacionado com o grau de liberdade lá que a gente obteve por meio daquela fórmula anterior, que é a fórmula de Sattart-Waite, né? Raiz quadrada do quadrado médio do resíduo combinado dividido por K, né? Bom, aí, agora para B, nós temos então que o delta, né, vai ser dado por meio dessa fórmula aqui. O Q aqui, né, o J agora com J níveis de B, N3 aqui, né, dividido pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo B, dividido por K. Esse K aí, né, ele vai ser o número de repetições ou blocos, né, depende, se for repetições, for dica, vai ser repetições, se for bloco, né, é um delineamento em blocos casualizados. Esse N3, então, ele é dado por I, que multiplica J menos 1, K menos 1. Lembrando, né, nesse caso, que as estimativas das médias são A1 aqui dividido por K, né, e o BJ aqui é BJ dividido por K. Bom, aí convém sempre, né, dizer, né, quais são as vantagens, né, e também desvantagens do uso desse delineamento aí, né, em blocos casualizados, esse delineamento no esquema de parcelas subdivididas, né, seja em blocos casualizados, indica ou qualquer outro delineamento experimental. Então, dentre as vantagens, a gente pode dizer o seguinte: comparado aos experimentos fatoriais, experimentos em parcelas subdivididas são mais fáceis de se instalar, né? Agora, quando os tratamentos associados aos níveis de um fator exigem maior quantidade de material experimental na unidade experimental do que os tratamentos do outro fator, né? Então, quando isso acontece, né, a gente tem como uma vantagem. O esquema pode ser utilizado quando um fator adicional é incorporado num experimento, né, para ampliar ainda mais o seu objetivo. E por meio de prévia informação, sabe que maiores diferenças, né, podem ser esperadas entre os níveis de certo fator do que entre os níveis do outro fator. Agora, com relação à questão de desvantagens, né, do ponto de vista estatístico, os fatoriais são, em geral, mais eficientes, né, que os experimentos em parcelas subdivididas. Até porque, no caso da parcela subdividida, a gente tem que lembrar que nós temos dois resíduos aí. Tem o resíduo A associado à parcela e o resíduo B associado às subparcelas. Bom, enquanto no caso dos fatoriais temos um resíduo, né, para todos os Fs, né, e comparações de médias nos experimentos parcelas subdivididos, há dois resíduos, conforme eu falei, né? Um para comparações de parcelas, o outro das subparcelas. Para a parcela, né, o número de graus de liberdade geralmente é pequeno, levando a pouca sensibilidade na análise.
né? São 4, então, nós temos então 4 níveis do fator secundário. Então, nós temos 3 níveis do primeiro, e 4 do segundo, 3 vezes 4, 12. Então, temos 12 tratamentos aí, né? E temos, então, 3 blocos, né? Então, 12 vezes 3, 36 observações. Bom, né, para o cálculo, né, da soma de quadrados, de parcelas, de blocos e do resíduo, no caso, o resíduo A, então a gente pode, né, organizar um quadro auxiliar, né, que fornece os totais das parcelas. Então temos aí a época, né, outubro, novembro, dezembro, o bloco 1, 2, 3 e 4, os totais ali. No bloco 1 aqui no caso, né, a gente tem que o total, né, no caso a época 1, vale 292. Então tem um 4 aqui subscrito, denota que nós tomamos 4 observações para chegar nesse total. Depois 276, né? Também somei 4 observações chegando nesse valor, assim por diante. Aqui tem 12, porque eu somei 4 aqui, mais 4, né? Mais 4, então 12 observações. Aqui tem 12 também, né? Lembrando, o total eu somo 36 aí, observações. Bom, aí agora a gente calcula a soma de quadrados, né? A soma de quadrado total, lembrando que a soma de quadrados, né? É cada valor ao quadrado, né? Cada observação ao quadrado, soma isso tudo, subtrai de C. Quem é o C? É a soma de tudo, né? O total geral, que nesse caso é 3.049, né? Esse valor ao quadrado, 3.049 ao quadrado, dividido pelo total de observações que eu tenho, 36. Então, fazendo essa conta, a gente encontra o valor de 258.000, né, 233,36, né? E a soma de quadrado total é 5.765,64. Soma de quadrado de bloco, né, os totais de bloco ao quadrado, dividido por 12, né, subtrai de C, 10,72. Soma de quadrado da época, né, 875, né, ao quadrado, mais 1.103 ao quadrado, mais 1.071 ao quadrado, dividido por 12 menos o C. Da época, né, esse aqui então total da época 1, né, da época 2, da época 3. Depois somos de quadrado das parcelas, né, então cada valor aqui é uma parcela, né, então 294 ao quadrado, mais 276 ao quadrado, e assim por diante, né, isso tudo dividido por 4, menos o C. Por que dividido por 4? Porque eu somei 4 observações para dar cada um desses totais aqui. Então, acho o valor aqui, 2.811, né, 0,89. Então, a soma de quadrados aí agora do resíduo A vai ser a soma de quadrados das parcelas, menos a soma de quadrados da época, menos a soma de quadrados dos blocos, né? Então, esse valor aí vai dar 261,61. Bom, aí agora eu tenho que proceder um novo quadro auxiliar, agora com as épocas e os cultivares, né? Então, esse aqui são os tratamentos, né? Então, 243 é o total do tratamento 1, dos 180 do 2 e assim por diante, né? Bom, então a soma de quadrados a cultivar aí vai ser os totais das cultivares, né? Então, 771 ao quadrado, mais 726 ao quadrado, mais 838 ao quadrado, né? Mais 714 ao quadrado. Tudo isso dividido por 9, por quê? Porque eu somei 9 observações para dar esses valores totais aí, né? E daí eu subtraio de C, então dá 1050, né, 0,75. A soma de quadrado da interação, lembrando que é a soma de quadrado de tratamento, que é dado como sendo cada um dos totais aí do tratamento ao quadrado, esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, né? Isso tudo dividido por 3, subtraindo de C, né? Menos a soma de quadrado da época, menos a soma de quadrados do cultivar. Então dá 1.806, né? A interação. E por último, o resíduo B, né, que é dado pela diferença, né, da soma de quadrado total, pela soma de quadrado de parcela, pela soma de quadrado do cultivar, né, menos a soma de quadrado da interação. Então, esse valor aí dá 97. Bom, então, perceba, né, que nós então calculamos aí, né, todas essas somas de quadrados. Agora, né, o próximo passo que a gente pode fazer é vir montar a análise de variância, né? Então, eu tenho aqui as fontes de variação, blocos, época, resíduo, né? Lembrando que bloco, né, eu tenho 3 menos 1, 2, né, 2 graus de verdade, época eu tenho 3, né, 3
menos 1, 2, né? O resíduo, né? A, 4, né? Das parcelas é I vezes K menos 1, então 3 vezes 3, 9, 9 menos 1, 8. Cultivar eu tenho 4, 4 menos 1, 3. A interação produto dos graus de verdade, né? Da época com o cultivar, então 6, 2 vezes 3, 6. O resíduo B eu posso pegar por diferença. E o total lá é 35, então menos os anteriores, então sobra, tem o 18, né? A soma de quadrados, que a gente já calculou, o quadrado médio é o valor, né, da soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. Tem os valores do F, que eu tenho o valor P. Aqui convém mostrar, né, primeiro que a gente olha a questão da interação. Percebo que deu o F calculado a 55,86, com o valor P, né, de 0,001, que é menor do que 0,05. Logo, o teste é significativo, ou seja, rejeito a hipótese nula, rejeito H0. Daí eu concluo que existe interação, que os fatores, né, atuam de forma dependente sobre a variável resposta. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proceder ao desdobramento dessa interação. Bom, aí nós temos então as fontes de variação, né? Então, temos aí as fontes de variação já definidas, o quadrado de variância, está ok. Agora eu posso calcular o coeficiente, né? Coeficiente de variação, que é relacionado às parcelas, né? E o coeficiente lá de variação relacionado às subparcelas. No caso das parcelas, raiz quadrada do quadrado médio do resíduo A, dividido pela média geral. E do resíduo B, né? Coeficiente de variação para B, o quadrado médio do resíduo B, dividido pela média geral, né? Então, fazendo essas contas aí, multiplicando por 100, eu acho, então, 9,55% para o CV de A, né, relacionado às parcelas, e no caso de B, 2,74%, relacionado, então, às subparcelas. Então, perceba que a variabilidade nas parcelas, né, é bastante superior à variabilidade nas subparcelas, né? Da parcela, geralmente, a variabilidade é maior que das subparcelas. Bom, aí agora eu tenho que proceder ao desdobramento, né? Então, para estudar a interação entre as cultivares e a época de semeadura, pode-se considerar dois casos, né? Daí a gente optar por um deles, que é para apresentação dos resultados. Normalmente, aquele que seja mais informativo, né? O mais interessante. Ou seja, eu vou estudar, por exemplo, o comportamento de um fator A dentro dos níveis do fator B, né? Ou comportamento do fator B dentro dos níveis do fator A. E aí, né, eu vou estudar então no primeiro momento o comportamento das épocas de semeadura em cada cultivar. Nesse caso, né, eu estou estudando então o fator A, né, o fator primário, dentro dos níveis do fator secundário. Tá? Bom, nesse caso eu tenho a soma de quadrados, né, no caso a soma de quadrados da época, né, dentro da engopa 316, né? Então, eu posso voltar ali atrás, né, com o quadro auxiliar, né? E daí eu posso, então, verificar, fazer essas respectivas somas de quadrados, né? No caso da época, a gente considera aí, por exemplo, para outubro, né? Então, nós fizemos lá, aqui, 243 ao quadrado, mais 270 ao quadrado, mais 258 ao quadrado, dividido por 3, porque cada um desses totais aí, eu somei 3 observações, menos 771 ao quadrado, dividido por 9, né? Então, nesse quadro aqui que a gente utilizou, tá certo? 243 ao quadrado, 270 ao quadrado, mais 258 ao quadrado, dividido por 3, né? Subtrai aí 771 ao quadrado, né? Dividido por 9. O próximo lá, 180 ao quadrado, mais 276 ao quadrado, mais 270 ao quadrado, né? Isso tudo dividido por 3, menos 726 ao quadrado, né? Dividido por 9. Então, faço todas essas somas de quadrados aí, né? Bom, como eu estou estudando os níveis do fator A dentro do nível do fator B, ou seja, o fator primário dentro dos níveis do fator secundário, eu tenho que utilizar, né, conforme eu já falei para vocês, o quadrado médio do resíduo combinado. Ele, então, conforme a gente já viu a fórmula, vai ser dado, então, pelo quadrado médio. Vamos voltar lá. Aqui, ó, nós temos o quadrado médio, então, do resíduo A, que é 65,40, né? E o quadrado médio do resíduo B, 5,33.
9. Então vai ser 65,40, né, mais 4 menos 1, 5,39, quadrado médio do resíduo B, né, dividido por 4, né, que vai ser o número de níveis lá do fator secundário, que é o número de níveis do cultivar. Então isso aí dá 20,39. Utiliza a fórmula que dá número de então eu tenho lá fonte de variação bloco, os tratamentos, né? Tratamento que não seria necessário colocar não, mas eu posso colocar aqui, né? E aí nesse caso cultivar, né? E aí eu tenho então época dentro da Engopa, né? No caso Engopa 316, época dentro da Embrapa 1, rainha, né? Época dentro de rainha e depois época dentro de Itiquira e o resíduo combinado. Então tem os respectivos graus de liberdade. Aqui tudo é 2, né? Por quê? Porque no caso a época ele tem 3 níveis, então 3 menos 1, 2 graus de liberdade, né? A soma de quadrados que a gente já calculou, os respectivos graus de liberdade do quadrado médio, né? Que é pela soma de quadrados pelo respectivo grau de liberdade, o F calculado aqui, né? E o valor P. Esse valor P eu peguei do software, tá? Mas aqui eu vou considerá-lo para evitar olhar a tabela. Mas veja bem, que a gente verifica, né, que o primeiro caso, época dentro da Engopa 316, é não significativo, né? Porque o valor P aqui é maior do que 0,05. No caso, a época dentro da Embrapa 1, né, é significativo, né, então tem diferença das épocas lá dentro para a Embrapa, né, 1, e o valor P é aproximadamente 0. Para a rainha, né, época dentro da rainha é não significativo, e depois a época em Itiquira é significativo. Então, eu tenho que verificar agora, né, a questão da época dentro da Embrapa, que foi significativo, e a época dentro da Itiquira, que também foi significativo. Os outros dois casos anteriores não foi. Aí, então, eu posso fazer agora o meu teste Tukey, né, para eu verificar, por exemplo, dentro lá, nesse caso aí da época dentro da Embrapa, né, para verificar para a Embrapa 1 qual é a melhor época, né? Então eu tenho lá outubro, novembro e dezembro, então eu tenho que fazer um teste de médias para eu verificar qual que é a melhor. A mesma coisa a época dentro do Itiquira, né? Qual que é a melhor. Então nesse caso eu tenho que fazer também um teste de Tukey. E o teste de Tukey que a gente vai fazer aí, né? Vou olhar lá na minha tabela Q, e aí eu vou verificar o seguinte, com 3 níveis, né? Porque eu estou estudando lá as épocas têm 3 níveis, né? E 6 graus de liberdade. Por isso que a gente precisa lá do N asterisco lá, né? Que é para eu olhar na minha tabela Q. Então, eu preciso, com 6 graus de liberdade, então olho lá na tabela Q, esse valor dá 4,34, né? Multiplicado pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo combinado dividido por 3. Então, faço essa conta. Bom, pessoal, então agora, né, nós vamos fazer esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, mas utilizando o software Sysvar. Então, a primeira coisa, né, a gente abre o software Sysvar, aí eu preciso, né, vir aqui em arquivo, manipular. No caso, né, eu já digitei, mas você vai vir aqui em arquivo, né, vai clicar em criar, e aí quando você criar, vai aparecer lá o número de campos que você vai digitar. Nesse caso, você vai colocar 4 campos, né? Um campo relacionado à época, né? Um relacionado ao bloco, outro relacionado à época, o outro a bloco, o outro ao cultivar, né? E o outro relacionado à variável resposta, que é a germinação. E daí eu tenho que só tomar cuidado, né? Na hora que eu for digitar aqui, para não errar nada, né? Mas aí, por exemplo, épocas aqui eu coloquei abreviado, né? OUT nas 3 primeiras linhas, né? Aí você pode digitar por linhas ou por colunas, né? E vejo que é mais fácil. O nome do cultivar eu coloquei o nome completo dela, né? Tem que verificar se você não está errando essa questão do nome, né? Por exemplo, se você digitou aqui em Engopa 316, o próximo tem que ser, né? Depois se for digitar vai ser Engopa 316 também. Se você puser Engopa, por exemplo, aí ele já vai dar diferença, né? Porque ele vai considerar duas variáveis aí diferentes, né? Os blocos aqui e as germinações. Então,
fecha aqui, né? E aí lembrando, né, ele vai perguntar se a sua variável é numérica ou não. Olha, no caso do bloco, você pode colocar como sendo não numérico, apesar de ser número, né, mas eu posso considerar não numérico, né? Época é não numérico, cultivar também é não numérico, só a germinação que vai ser numérica. Depois, então, que você digitou essas observações, eu vou vir aqui em análise, né? Vem então análise, ANAVA, e aí eu vou clicar aqui em abrir o arquivo. Então, no meu caso, o meu arquivo chama parcelas, né? Então, ok, tá minhas variáveis do arquivo. Bom, então eu vou colocar primeiro tudo relacionado às parcelas, né? No caso, vou colocar o bloco, né? Adicionar, depois a épocas, né? Que a época está na parcela, adicionar. Agora eu tenho que colocar, dizer, né, para o Sysvar quem que é o erro A, né? Então esse tem que ser estipulado, né? O erro da parcela. Então eu posso vir aqui em erro, e aí o procedimento, no caso do bloco, né? É você colocar bloco, né? O erro igual a bloco, né? Asterisco, asterisco e épocas, que épocas está lá na parcela. Então, aí você clica em adicionar. Então, você ao fazer isso, você está estipulando lá o erro A, né? O resíduo A. Então, esse tem que ser passado para o Sysvar, né? Tem que ser estipulado para ele aí. Então, bloco relacionado à parcela, épocas relacionado à parcela, erro A, né? Que é o bloco asterisco, épocas, né? Seria interação aqui, blocos com épocas, né? Ele então é o erro A, o resíduo A. Então está estipulado aqui. Agora vou para a subparcela, né? No caso, quem está na subparcela minha aí seria cultivar, então adicionar. E a interação, né? Que seria época, asterisco, né? Lembrando que asterisco para denotar a interação, né? Cultivar, adicionar. Então, essa aqui são as minhas fontes de variação, né? Nesse caso, que eu tenho que estipular para o Sysvar. E aí agora eu venho em fim, né? Vai encerrar o quadro das variâncias? Ok. Bom, então a primeira coisa que eu teria que fazer aqui, eu poderia já clicar em OK, né? Depois a germinação lá. OK, você verificaria a minha análise de variância para verificar se a interação é significativa ou não. Como a gente já viu, a gente sabe que a interação ela é significativa. Mas se a interação fosse não significativa, daí você ia fazer aqui, você ia clicar, né? Em época, né, e aí definir qual que é a fonte, qual o teste de hipótese para a época, né, o teste de médias, né, no caso o teste de Tukey, por exemplo, e depois a mesma coisa para cultivar, e aí ter o teste de Tukey também para cultivar, para verificar quais das cultivares são aquelas que produzem, por exemplo, maiores resultados médios, né. Mesma coisa no caso das épocas, né. Bom, mas a gente já sabe que a nossa interação era significativa, então tem que proceder ao desdobramento, né, dessa interação. Bom, eu vou clicar então aqui nessa interação para proceder ao desdobramento, clica aqui. Aí ele vai perguntar aqui para mim o seguinte, você vai usar a variância complexa? Olha, perceba que no primeiro momento, se eu for estudar, né, épocas dentro de cultivar, ou seja, a variável o fator, né, primário dentro dos níveis do fator secundário, a gente tem que utilizar o quadrado médio do resíduo combinado. Né? Isso que o Sysvar está chamando de variância complexa. Né? Então, por conta disso, eu vou usar a variância complexa. Sim, yes. Aqui eu já preenchi, mas é porque você pode vir aqui, nesse B aqui, você vai dizer, né? Aliás, o K, vamos começar com o K primeiro, né? O K, ele é o número de níveis do fator secundário, né? Número de níveis do fator secundário. No caso, o meu nível secundário, quem está no fator secundário é o cultivar, então eu tenho 4 níveis. É bom anotar, né? Às vezes no papel, alguma coisa, só para você saber isso, porque no Sysvar, né, só a questão de notação está diferendo, né, está sendo um pouco diferente da notação que a gente estava dizendo, porque nesse caso a divisão ali seria por J, né, mas no nosso caso, aliás, no Sysvar ele está considerando como K, mas isso não tem problema, tá? Bom, já o B vai ser K menos 1, tá bom? Então vai ser K menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Né? Então, esse B aí, lembrando que é o J menos 1. Né?
E aí, o quadrado médio de A e o quadrado médio de B, digita a ordem, né? No caso, a gente coloca esse aqui como sendo 1, né? Quadrado médio de A, e o B aqui é o segundo. Então, primeiro e segundo, só questão de ordem. Então, sempre assim, 1, 2, né? Bom, aí eu dou um OK. Aí eu tenho, claro, marquei que o teste meu que eu vou utilizar é o de Tukey, cliquei em época, né? E eu dou um OK. Por que eu cliquei em época? Porque eu estou estudando, né, o fator primário, que é a época, dentro dos níveis do fator secundário. Então, por isso que eu cliquei em época. Então, OK. Bom, mas eu posso também estudar agora os cultivares, né, dentro das épocas. Então, eu dou um clique de novo aqui nessa interação. Ele vai perguntar, você vai usar a variância complexa? Agora não. Né? Quando você vai estudar agora o nível, o caso cultivar dentro do que é o fator secundário, dentro dos níveis do fator primário, né? No caso a gente não vai utilizar a variância complexa. Né? Então eu cliquei aqui em cultivar, teste Tukey, dou um OK. Agora eu dou um OK novamente. Germinação, clico aqui em germinação, dou um OK, né? Finalizo agora, finalizo novamente. Daí então tem a nossa análise de variância, né? Tem primeiro a tabela completa da análise de variância. E aí a primeira coisa que a gente verifica é a questão da interação. Percebo que a interação é significativa, né? O valor do F calculado aqui 55,86, quase 55,86, né? O valor P é zero, então é menor do que 0,05, portanto é significativo. Os fatores atuam de forma dependente sobre a variável resposta. Lembra lá dos coeficientes de variação que a gente calculou? Então está batendo aqui 9,55% relacionado à parcela e 2,74% relacionado à subparcela, né? O valor da média geral aqui. E aí depois vem aqui para nós análise do desdobramento de épocas, né? Dentro de cada nível do cultivar. Então eu tenho a minha tabela da análise de variância, né? Que seria o desdobramento. E aí eu tenho as épocas aqui, né? Época barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, né? Aqui ele colocou barra 1 é Embrapa, né? 1 aqui, depois Engopa, né, 316, depois Itiquira e depois por último a Rainha, tá? Em ordem aqui alfabética, né? Um pouquinho diferente a gente colocou, mas isso não tem problema. E aí eu vou chegar nos mesmos resultados, né? Olha lá a questão da época aqui, né, no primeiro caso, para o 2, né, Engopa 316, né, foi significativo. E depois a gente vê também, né, que para épocas lá, o valor P, né, é menor do que 0,05, foi significativo, também é significativo para o 3, né? No caso aqui, Itiquira, né? Deixa eu só conferir mesmo. Aqui, ó, para o 1 aqui é Embrapa 1. Não, foi significativo para Embrapa 1, né? As épocas, né, Embrapa 1. E depois foi significativo, né? As épocas no terceiro, no caso o Itiquira, né? Bom, depois, então aí tem um teste de Tukey, né, para o desdobramento. Então tem esse aqui as médias, né, considerando outubro, novembro e dezembro. O maior resultado médio aqui foi novembro, que por sua vez é igual em média, né, a dezembro. Isso aqui no caso, né, a gente está considerando aqui para a primeira, né? Conforme a gente já viu. No segundo é igual, né? Então elas todas com a mesma letra na frente. No terceiro caso, né? É diferente, né? As duas últimas são iguais estatisticamente. A terceira aqui é diferente, no caso para outubro, né? E depois, por último, elas todas, as três são iguais, né? Para a rainha lá. Bom, agora eu posso fazer a análise do desdobramento de cultivar dentro de cada nível de épocas, né? Então, cultivar aqui dentro de cada nível de época, né? Perceba que somente o cultivar aqui para o cultivar dentro, né? Dentro da época outubro, né? Não. Não, aqui, desculpa, no caso dezembro, né? Dezembro é 1, né? Então foi não significativo, ok, bateu com o que a gente já tinha visto. Depois, para os outros casos, foram significativos. Daí tem o teste de Tukey também, né? Aí, no caso, o teste de Tukey aqui, né? Considerando
o primeiro lá que é dezembro, né? Tudo igual. Depois para novembro, o maior resultado aí foi a rainha, né? E depois lá para o último caso, né? Que a gente tem, deixa eu só ver aqui, ó, no caso outubro, né? Aí nós temos então esses resultados aqui, sendo a maior média aí nesse caso foi da rainha, apresentou um resultado médio aí, né? De 93,66, né? Sendo a maior média aí. Bom, pessoal, é isso aí, né? Até uma próxima videoaula. Bom, então a gente pode apresentar, né, esse quadro de médias geral aí, né? Seria a resposta final aí para o nosso quadro de médias, né, do nosso experimento. Nesse caso, as médias seguidas de mesma letra, né, seja minúscula ou maiúscula, né, não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% de significância. Então a gente tem letras maiúsculas e minúsculas, né? Nesse caso, vamos ver o seguinte, vamos olhar na questão do outubro aqui, né? Considerando outubro aqui para as cultivares, né, para os 4 tipos de cultivares, a gente viu que teve diferença, né? Então aqui 81, 60, né? 97,3, no caso a rainha, né? Foi a que apresentou o maior resultado médio para o mês de outubro, né? Então 93,7, né? Então a letra A aqui, né? A que apresentou o menor resultado foi a Itiquira, né? E, na verdade, em média, né, que foi por sua vez igual a Embrapa 1. E a segunda, né, maior foi a Embopa 361. Já para novembro, né, nós temos então que a que apresentou também o maior resultado foi a rainha, né, mas que por sua vez ela é igual a Embrapa 1, né, e ok, é igual a Embrapa 1. Né, já depois aí nós temos lá a Embrapa 1 é igual pela letra B, né? É igual a novembro, a Embopa 361, né? No caso para novembro, que por sua vez é igual lá a Itiquira também novembro. Depois, no caso para dezembro, né? A gente viu que não tem diferença entre as cultivares, né? Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Então, para dezembro, tanto faz eu utilizar a cultivar Embopa, né, Embrapa, Rainha ou Itiquira, né? O resultado aí, em média vai ser o mesmo, né? Agora olhando só na questão da Embopa aqui, né? Então nós olhamos então a questão dos meses, né? Agora eu vou olhar em questão das cultivares, né? Dentro dos meses, então veja lá para outubro, novembro e dezembro, né? A gente tem então que elas apresentaram, no caso a Embopa, né, 361, mesmo resultado médio, né? Depois lá a Embrapa, né, o que apresentou o maior resultado médio foi 92, né, mas foi igual a média para novembro, mas o menor resultado de proporção de germinação foi no mês de outubro, né? Depois a rainha lá, aí foram todos iguais, né? Depois a Itiquira, né, que nesse caso ela apresentou o maior resultado médio em dezembro, né? Seguida lá para novembro também, no caso igual, né, estatisticamente, o mês de dezembro e novembro. Bom, então isso aí, né, é o quadro geral que a gente pode analisar, né? Num geral, a rainha parece que está apresentando o maior resultado médio aí, né, considerando as 3 épocas de semeadura, proporção de germinação, seja outubro, novembro e dezembro. Bom, agora, né, nós vamos para o CISVAR.